Olá pessoal, comentando este livro aqui, A Escravidão Africana na América Latina e Caribe. Então ele vai falar aqui na página 178 da quantidade de escravos que havia ali no Brasil. Em 1872 foi realizado um censo, escravos que não estão diretamente relacionados com a agricultura de exportação. Não é pequena essa participação. Então, ele diz assim: o exemplo mais óbvio são os 95 mil cativos arrolados como diaristas, alguns dos quais provavelmente trabalhavam em fazendas ao lado de escravos. Parte dos 7 mil artesãos ligados aos trabalhos de madeira e metal, especialmente carpinteiros e ferreiros, também pode ter sido empregado em fazendas. Porém, como revela o exemplo de Minas Gerais, também havia na força de trabalho cativa uma proporção significativa de trabalhadores que não estavam diretamente vinculados à agricultura de exportação, mas ainda assim tinham um papel significativo na economia. Por exemplo, eram escravos 10% dos 126 mil trabalhadores em tecelagem, que na época ganhava destaque como primeira atividade manufatureira importante do Brasil. Então veja, na tecelagem, já numa atividade manufatureira, 10% escravos. Então, os escravos já estão presentes em atividades que vão dar uma proto-indústria ali no Brasil. Os 175 mil escravos ocupados em serviços domésticos compunham 17% das pessoas empregadas nessas atividades e 15% de todos os escravos economicamente ativos. Escravos excediam sua percentagem de 15% da população trabalhadora em atividades como construção, pedreiros, canteiros, trabalhadores afins, e também eram sobre-representados entre os diaristas. 23% dos diaristas eram escravos. Havia, por fim, algumas ocupações nas quais, embora os cativos representassem uma pequena parcela do total da mão de obra, seus números absolutos eram consideráveis. No Rio de Janeiro, em 1855, havia 130 escravos trabalhando nas fábricas locais, e destes, 85 pertenciam à fábrica que os empregava, enquanto 45 eram alugados. Na vizinha Rio de Janeiro, metade, ou seja, 527 dos 1.039 trabalhadores das fábricas eram escravos, embora não se saiba quantos eram alugados. Na 198, ele vai falar, na 196, ele vai falar sobre a questão da causa-morte nos navios negreiros. Né? A maior parte das mortes se dava por surtos de disenteria. Eram comuns e podiam ocorrer em proporções epidêmicas. A crescente exposição dos cativos à disenteria amebiana aumentava as taxas de contaminação dos víveres e a incidência de mortes. Em todas as viagens, a disenteria foi responsável pela maior parte das mortes e a causa mais comum de perda de vidas. As taxas de mortalidade astronômicas verificadas em algumas viagens foram decorrentes de surtos de varíola, sarampo e outras doenças altamente contagiosas, que não tinham relação com a duração da viagem, nem com as condições de alimentação, água, higiene e práticas sanitárias. O estudo do tráfico mostra ainda que, inquestionavelmente, africanos dominavam as condições de oferta na África. Olha, do tráfico. Então, você negociava com a elite africana. Na maioria dos casos, eram governos locais ou determinadas classes de africanos que forneciam os cativos para a costa. Em menores números, traficantes intermediários, mulatos ou africanos sem vínculo com nenhuma tribo ou nação eram os responsáveis por conduzir escravos do interior do continente até os navios europeus. Na maior parte das vezes, esses escravos já estavam na costa, aguardando o embarque. Não havia necessidade de você botar gente para catar escravo pelo interior. Apenas no caso de Portugal, houve um exemplo de traficantes europeus ou euro-africanos que iam buscar os cativos no interior. Mesmo no tráfico português, a maioria dos escravos proveio originalmente de vendedores
ou intermediários africanos. Esse é um dos primeiros mitos que ele desfaz, tá? Quer dizer, o primeiro é o da morte dos negreiros, tá? Segundo, que a morte dos negreiros não era por causa das condições do navio, era por causa de varíola. Segundo, essa questão da elite africana, que muita gente omite essa elite, né? Outro mito refutado por estudos recentes é o chamado tráfico triangular, do qual supostamente navios europeus traziam cativos da África para a América, levavam produtos coloniais para a Europa e mercadorias europeias para a África, destinados a adquirir mais cativos para a América. Entendeu como é que funciona? Você pega o navio negreiro, ele sai de Portugal com produtos. Aí ele chega na África, ele troca esses produtos por escravos. Aí ele leva esses escravos para o Brasil. Ele troca, aí saem os escravos e entra o açúcar. Aí esse açúcar vai lá para Portugal. Então o navio nunca está vazio, né? É sempre um trânsito triangular, envolvendo sempre Portugal. Aí vem a frase dele aqui, do Herbert Klein. O maior tráfico atlântico, o dos portugueses, nunca envolveu Portugal diretamente. Os navios pertencentes a brasileiros transportavam mercadorias brasileiras, cachaça, tabaco, para a África e retornavam direto com escravos para os portos brasileiros. Mesmo nos tráficos britânico e francês, os navios negreiros foram tão especializados que tiveram impacto limitado no transporte de mercadorias produzidas pelo braço escravo para mercados europeus. Outra questão, outro mito, é falar assim, que a pessoa escolhia escravo. Eu quero escravo da área tal. Eu quero escravo da área tal. Ele diz que isso é um mito. Né? Embora muitos fazendeiros declarassem preferir determinada nacionalidade ou grupo africano, hoje é evidente que eles aceitavam o que pudesse obter. Todos os estudos de todos os tráficos mostram que os europeus, com exceção dos portugueses em Angola e Moçambique, pouco sabiam sobre a natureza das sociedades que estavam lidando. Na maioria dos casos, os africanos eram simplesmente designados com base no porto da África onde eram embarcados, e não segundo sua etnia. Então, esse escravo veio de Angola. Ele é angolano? Talvez não. Talvez ele tenha vindo de outra região. Ele embarcou em Angola. Boa parte dos traficantes não tinha a mínima ideia sobre o que se passava algumas milhas costa adentro. E mesmo os que estabeleciam portos e povoações tratavam essencialmente apenas com o governo local. Os europeus lutavam entre si para proteger trechos específicos da costa ocidental africana, mas comerciantes sem licença de outros grupos europeus ou africanos tudo faziam para garantir que não se criasse nenhum monopólio. Embora os portugueses controlassem Benguela e Luanda, os franceses e os ingleses obtinham seus cativos das mesmas áreas interioranas, aportando mais ao norte da costa do Congo. Com frequência, tentativas de algum grupo africano para monopolizar o tráfico local levavam à abertura de novas rotas de tráfico por seus competidores. Alguns fazendeiros americanos talvez julgassem que os congoleses eram bons trabalhadores. Outros, quem sabe, os achassem preguiçosos. Mas o que eles desejavam não faziam diferença. Compravam qualquer grupo que fosse posto à venda na África. Em raras ocasiões, por exemplo, a queda de um Estado grande ou um período subsequente a uma importante derrota militar, nações inteiras de grupos bem definidos e claramente delineados entravam no tráfico de escravos e vinham a ser conhecidos na América por seus nomes corretos. Eram a exceção, não a regra. Outra questão que ele fala é a questão das mulheres. Vinham poucas mulheres para cá
porque as mulheres na África, escravos, mulheres na África, tinham uma alta demanda na África. E isso explica por que poucas mulheres entravam no tráfico de cativos. Em algumas sociedades africanas, as mulheres eram muito valorizadas por serem um meio de adquirir status, família e parentela. Uma das características distintivas da sociedade da África Ocidental era a ênfase em sistemas de parentescos matrilineares ou matrilocais. Como até mulheres escravas podiam ser elos significativos nas redes de parentesco, sua importância no sistema social era maior. A baixa porcentagem de mulheres trazidas em cada navio, o fato da maioria das escravas serem adultas, maduras, que já haviam passado vários dos seus anos férteis na África, e o detalhe de que relativamente poucas crianças eram trazidas para a América, tiveram importância fundamental na história subsequente do crescimento populacional. Uma consequência foi que os africanos que chegavam à América não eram capazes de reproduzir-se em níveis que mantivessem a sua população. As mulheres africanas trazidas para a América haviam deixado para trás vários anos de potencial reprodução e eram incapazes de gerar o número de filhos necessários para substituir até mesmo a população imigrante total, quanto mais de dar à luz a uma geração mais numerosa que a população trazida na África. Assim, as regiões americanas que contaram com um fluxo intenso e constante de cativos africanos tiveram dificuldade de manter suas populações escravas e mais ainda de aumentá-las sem recorrer a mais importações. Isso é o que ocorreu em Maryland, no século XVII, e em Cuba e Brasil, no século seguinte, 2 séculos depois. Então, isso explica a baixa reprodução aqui no Brasil. É isso, muito obrigado, então.